temos dois grupos de usuários. Nós temos o usuário de geociências, que geralmente é o usuário final, é o cara que analisa, é o cara que coleta ponto no campo. E nós temos o analista, que é o DBA, né? Que é o cara que vai disponibilizar o dado na web. A ESO, percebendo que você tinha dois mundos distintos, ela criou estruturas intermediárias que permitissem ao usuário, tanto de geociências, absorver conhecimento de TI, quanto de TI absorver conhecimento de geociência. O cara de geociência, ele precisa entender o que é uma instância, ele precisa entender o que são privilégios, ele precisa entender que agora não é como um shapefile, agora o teu dado está armazenado no banco, ele tem um padrão, uma normalização a ser seguida, certo? E esses elementos têm que ser considerados nessa confecção ou na administração dos bancos. Enquanto que o cara de TI, ele tem que entender o que é uma feição, o que é uma estrutura vetorial, o que são pontos, linhas e polígonos, o que é uma imagem, como esses elementos eles são armazenados na minha base, o que é um sistema de coordenadas, né? Então são conhecimentos que têm que ser o quê? Compartilhados para que os usuários eles possam o quê? Eles possam obter o melhor resultado, seja na análise, seja na administração, na disponibilização das informações. Com relação a isso, foi montada uma estrutura que é o que se chama de desktop SDE. Esse desktop SDE seria um elemento intermediário do mundo aqui do desktop com a parte do multiusuário. Esse desktop SDE, ele vai trabalhar com um banco, né, que é o SQL Server Express. É um mini SQL Server, certo? Que vai te dar a possibilidade de entender essa estrutura de TI, só que com algumas restrições. Qual a restrição do SQL Server Express? Capacidade de armazenamento. Então o SQL Server Express ele trabalha com 4 GB de armazenamento. Só que é o seguinte, ele já dá a possibilidade de quem? Do usuário de geociências entender, certo? A estrutura, né? O que é uma instância, como é que se dá a administração, como é que se dão os privilégios, como é que é armazenado, né? A topologia, as redes, como é que é o trabalho que a gente vai ver no segundo curso, versionamento, réplica. Então ele já começa a ter algumas noções referentes a isso. Bom, da mesma forma, foi criado, então nós temos desktop e o mundo aqui corporativo. Então no ambiente desktop foi criado esse desktop SDE para servir o quê? Como um elemento de banco intermediário para que o cara de geociências ele possa entender algumas características de TI e ele mesmo possa gerir, né, bases com algumas limitações. A próxima estrutura seria o Geodatabase Workgroup. O que é esse Geodatabase Workgroup? A ESO ela fez um estudo, certo? E ela percebeu o seguinte, a maioria dos projetos de geo ou de estruturas de geo, elas são geralmente formadas por uma equipe que tem em média 10 pessoas. Tá? Então ela criou uma estrutura que trabalha com o banco SQL Server, né, Express, também com SQL Server Express, só que você vai ter todo o potencial de quem? Do Enterprise. Se nós pegarmos uma escala, né, de complexibilidade ou então de usuário, vamos supor, eu tenho aqui os dois elementos, né, da escala usuário, que são desktop, e eu teria o que? Aqui o DBA, ou o cara de TI puro, que estaria aqui no Enterprise. O Enterprise é o banco puro, certo? É onde você vai pegar o Oracle, é onde você vai pegar o DB2, é onde você vai pegar o SQL Server e administrar centenas de usuários, administrar toda a tua base. Só que esse Geodatabase Workgroup aqui, ele é como se fosse uma cópia, uma miniatura desse cara aqui. Ele vai permitir que até 10 usuários, certo, possam usar o principal elemento que nós temos no mundo corporativo associado à banco de dados geográfico, que é o ambiente de edição multiusuário. O que significa isso? Significa o seguinte, ao invés de, na estrutura Shapefile, cada máquina, né, ter uma cópia do teu dado, agora esses dados estarão armazenados com segurança, né, dentro de um banco de dados, e no Workgroup até 10 pessoas podem acessar o mesmo dado ao mesmo tempo e usar todo o potencial do banco completo, no caso seria o SQL Server, certo? Só que naquela estrutura de redução de espaço de armazenamento que seriam 4 GB. Então a única diferença, né, do Workgroup, se nós pegarmos o Enterprise, claro que a ESO não seria boba de lançar 2 bancos similares, né, sem restrição, porque ela quer na verdade que o usuário ele possa entender essa mescla de conhecimentos geo e TI, e aí a partir daí migrar para aquele para o Enterprise, que seria a solução completa. O banco sem restrição de quantidade de usuários acessando, sem restrição com relação à capacidade de armazenamento. Certo? Então esses dois mundos, desktop e corporativo,
eles têm o quê? Eles têm uma interligação, justamente para garantir esse diferencial da ESB, que é facilitar ao máximo a interface do software, para que o próprio usuário, seja ele de que área for, de que segmento for, ele possa administrar, ele possa gerir bases, né, de acordo aí com o tipo de ação que ele tem. Okay? Bom, aqui esse quadro é um resumo do que eu acabei de falar para vocês, tá? Primeiramente, né, na parte desktop, onde eu tenho o Personal Geodatabase e onde eu tenho o File Geodatabase, o Personal foi o primeiro formato de Geodatabase montado. A limitação dele é a capacidade de armazenamento, 2 GB, e ele é bem mais restritivo do que o File Geodatabase. No caso aqui do File Geodatabase, né, ele até cita aqui, ó, você não tem limitação ao banco de dados, porque na verdade você vai estar trabalhando na ordem de terabytes. Então, além da grande capacidade de armazenamento, você tem o quê? Você ainda tem a possibilidade de um processo de compactação interna muito forte. Certo? A gente entra no mundo multiusuário, esse cara, né, que seria aquele formato intermediário do desktop que eu falei para vocês, ele está aqui. Eu posso considerá-lo como um geodatabase multiusuário? Multiusuário não, mas um elemento intermediário para que o usuário de gel, né, ele possa absorver conhecimentos de TI, é aquilo que eu estava falando para vocês. Então aqui, ele já vai trabalhar com quem? Ó? Com SQL Server Express. Olha só, no novo SQL Server, ele até aumentou de 4 para 10 GB, né, que é aquele de 2008. E aí ele vai começar a entender o quê? Ele vai, quando instalar, ele vai começar a entender o que é uma instância, processo de administração, privilégios, segurança, backup. Então o cara de geociência já começa a ter um entendimento, um outro entendimento, não mais agora apenas como usuário, né, mas sim como alguém que pode administrar uma base. No Workgroup, né, você já tem o quê? Você já tem a possibilidade de, usando o SQL Server Express, que seria o irmão menor do SQL Server, né, vamos supor, você ter até 10 usuários, né, que é o que nós vamos trabalhar no segundo curso, tá, poderem acessar a mesma base ao mesmo tempo. Então ele vai te permitir que você trabalhe com réplicas, que são espelhos do teu dado que você vai poder criar. Ele vai permitir que você trabalhe com versionamento, né, que são espelhos que você cria na tua base, onde vários vão poder acessar a mesma base ao mesmo tempo e poder editar. Tá? Seria a mesma estrutura do banco de dados tradicional, só que agora no nosso foco principal. Qual é o nosso foco principal? Dado espacial, informação geográfica é o nosso critério principal. Tá? E o Enterprise seria, né, na escala, a parte de TI específica, onde você vai ter o banco, né, Oracle, DB2, Informix, SQL Server, ou o PostgreSQL. O PostgreSQL, né, tem algumas restrições relacionadas, não sei se alguém trabalha com Postgre aqui, mas relacionadas à versão. Se nós olharmos atualmente o PostgreSQL Full, bancão, que é gratuito, está na versão 9. Aqui um pouco daquilo que a gente está discutindo. Se você tem o ArcView, no ArcView você trabalha com o quê? Você trabalha com cartografia, você trabalha com análise, você trabalha com seleção, trabalha com consulta, você trabalha com layout, né? Exibição, trabalhar com seus dados. Né? Você pode criar alguns relacionamentos. Ó. Que relacionamentos são esses? São relacionamentos associados a regras de banco. Então quem trabalha com banco de dados aqui puro sabe que subtipos e domínios são a estrutura que você cria dentro do teu banco para permitir o quê? No projeto de GIS, nós gastamos muito tempo, quando a gente trabalha com a administração de projetos em GEL, né, é diferente do gerenciamento de projetos tradicionais. No projeto de GEL, você tem um tempo muito amplo para a parte de pós-edição e pré-edição, certo? O processo de padronização, de normalização dos dados, que geralmente não estão, né, redondinhos, é muito amplo. Essas regras que nós podemos inserir, sejam subtipos, sejam domínios, vão permitir o quê? Que o próprio usuário, na criação, né, na edição dos dados, ele possa fazer o quê? Ele possa corrigir erros. Então imagina que vocês estão fazendo um cadastro para a prefeitura relacionado ao nome de rua. Principalmente nomes, sobrenomes estrangeiros, qual a quantidade de grafias existentes? Ayrton Senna, e nós sabemos que se escreve com Y e 2 N's. Imagina a quantidade de grafias que vão existir. Quando eu crio subtipos e domínios, eu consigo o quê? Eu crio regras no meu banco que vão fazer o quê? Que vão permitir que o meu usuário ele possa, ao inserir uma informação que não há padrão definido anteriormente, o próprio software avise para ele, olha, você está incorrendo em erro. E ele mesmo vai poder o quê? Vai poder corrigir esse erro. Isso vai evitar o quê? Uma redução, vai propiciar uma redução, né,
com relação às edições que nós vamos fazer no processo lá de pós-edição. Tá? Quando a gente trabalha com ArchiEditor e arquivo, quando a gente fala desktop, a gente está falando do arquivo. Quando a gente fala de corporativo, a gente está falando de ArchiEditor e arquivo. Então, mundo corporativo é a partir do ArchiEditor e arquivo, certo? O ArchiEditor, ele tem as mesmas funcionalidades do Arquivio, só que ele vai te propiciar o quê? Ele vai te propiciar entrar nesse mundo corporativo. O que significa entrar nesse mundo corporativo? Se conectar a um banco de dados geográficos e permitir que você crie estruturas de quê? De validação espacial dos seus dados. Que estruturas de validação espacial seriam essas? Topologia e redes, certo? Então, topologia são os relacionamentos espaciais que você tem nos seus dados, e redes também são relacionamentos espaciais, só que há nó. Todos esses elementos vão poder ser criados, editados e disponibilizados para quem? Para o usuário que tem arquivo, certo? Então aqui, ó, regras de conectividade, redes, regras de relacionamento, topologia, redes. O que são classes de relacionamento? Para vocês que fizeram o curso, eu já trabalho no dia a dia, classe de relacionamento seria um módulo avançado do Join Relate, certo? Quando nós fazemos lá o Join Relate, nós usamos a teoria de banco de dados para nós fazermos o Join Relate. O que a gente precisa observar? Cardinalidade, não é isso? A relação entre os registros. O que a gente precisa observar? Se existe o quê? Um campo-chave entre as tabelas para eu poder conectá-las, não é isso? Eu preciso observar o quê? O tipo, né, de dado. Ah, é numérico? Tudo bem. Se é numérico, é inteiro? Se é inteiro, precisa ou não de decimal? É inteiro? Ou é double? Ou é float? É texto? É data? Então são estruturas que nós temos, né, que criar para garantir que você vai ter o quê? Uma modelagem dos seus dados. Ou seja, quando você clicar numa feição, num ponto, numa linha, num polígono, ele possa fazer o quê? Ele possa abrir aquela estrutura de tabelas, né, e propiciar o quê? Propiciar consultas, propiciar classificações, seleções, né, da maneira que você